A janela de Overton é um conceito da ciência política para demonstrar que existe um campo limitador das ideias e das opiniões que são consideradas aceitáveis ou inaceitáveis pelo público em um dado momento. Esse campo é o que podemos chamar de janela, porque o que está na janela nós conseguimos ver, é falado por todos, na TV, nos filmes, nos jornais, a opinião comum, é o considerado normal. E o que está para além da janela não conseguimos ver. São temas radicais, ridículos, estranhos ou impensáveis. Este conceito foi teorizado na década de 1990 pelo lobista americano Joseph Overton. Podemos dividir esse conceito em 6 estágios principais, sendo eles: o impensável, que são as ideias totalmente rejeitadas pela sociedade. O radical, são as ideias que começam a ser discutidas, mas ainda são vistas como extremas. O aceitável, são as ideias que ganham mais espaço no debate público. O sensato, ideias consideradas razoáveis e moderadas. O popular, ideias amplamente aceitas. E política pública, quando se tornam parte de leis ou políticas governamentais. Esse campo de opiniões aceitas ou rejeitadas pode mudar com o tempo devido a várias circunstâncias. Pode ser influenciada por lideranças políticas, pela mídia, por mudanças culturais, por discursos, por movimentos sociais ou devido a acontecimentos de grandes consequências, como as guerras e as pandemias. Por exemplo, a escravidão já foi uma ideia aceita no Brasil e em outros países do mundo, mas hoje, graças a Deus e através dos esforços de pessoas notáveis durante a história, essa é uma ideia execrável, como deve ser. Outro exemplo mais recente seria o uso do biquíni pelas mulheres. O modelo lançado em 1946 pelo estilista francês Louis Réard foi considerado tão ousado para os padrões da época que nenhuma modelo profissional aceitou usá-lo em público. A única que aceitou desfilar com o modelo criado por Réard foi a dançarina de cabaré Micheline Bernardini. O biquíni chegou a ser proibido em diversos países, como Itália, Espanha e Portugal, mas anos depois, com o cinema e estrelas como Brigitte Bardot usando a peça, é que o biquíni começou a se popularizar. E nos dias de hoje, até criticar o uso do biquíni fora do ambiente de praia é considerada uma opinião radical. Hoje, nós ainda estamos sujeitos à manipulação desse campo de opiniões aceitas pela sociedade. Porém, a janela se move muito mais de acordo com a vontade dos que detêm o poder atualmente, que nem sempre é a mesma vontade do povo, e são eles os governos, os políticos, as empresas e as outras esferas do poder que podem manipular a opinião da sociedade artificialmente e mover a janela de acordo com seus interesses. Até 2003 era comum no Brasil o comércio de armas de fogo. Haviam lojas de armas dentro de grandes shoppings e também era possível comprá-las em lojas de artigos esportivos ou em grandes lojas de departamento como as antigas Mesbla ou Sears, que ofereciam registro grátis e pagamento parcelado em 3 vezes sem juros. Revistas dessa época tinham anúncios de armas em páginas inteiras. Isso aconteceu até a implementação do Estatuto do Desarmamento pelo então presidente Luiz Inácio da Silva, que não proibiu o comércio, mas impôs várias restrições e burocracias, tornando as armas praticamente inacessíveis ao público em geral como era antes. Um referendo foi realizado no Brasil em outubro de 2005 para consultar a população sobre a proibição do comércio de armas. A pergunta era: o comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil? O não venceu em todos os estados, com um resultado total de 63,94%. Mesmo assim, todas as políticas de desarmamento continuaram com maiores restrições ao comércio, de acordo com os planos do governo da época, e a vontade da população foi ignorada com sucesso. 20 anos depois, a janela de Overton se adaptou à decisão do governo, e esse é um tema hoje considerado radical. Para mover a janela de Overton artificialmente, existem diferentes métodos, e o mais eficaz entre eles não se faz com o avanço de cada vez, movendo a janela gradualmente. Pode até parecer anti-intuitivo, mas a maneira mais eficaz para mover a janela é começar pelos extremos, porque forçar as pessoas a considerar uma ideia radical, mesmo quando elas a rejeitam, faz com que as ideias menos radicais pareçam mais coerentes. A estratégia pode começar dessa forma. A ideia radical é introduzida como uma questão meramente científica e puramente teórica, através de pequenas reuniões e palestras.
Depois, surge um pequeno grupo de manifestantes a favor da ideia que até então ainda é considerada radical. Para falar sobre essa ideia com a sociedade, representantes considerados mais apresentáveis são convidados na mídia e geralmente renomeiam a ideia para algo menos assustador, para suavizar as conotações negativas. Esses representantes geralmente querem desassociar a sua imagem dos grupos de manifestantes por considerarem eles violentos ou ignorantes demais, mesmo que no fundo eles tenham todos o mesmo objetivo. E até porque, sem esses manifestantes trazendo atenção para o tema, os representantes nem teriam espaço para falar sobre seus objetivos. A mídia tem um papel muito importante nesse momento da estratégia. Se o grupo interessado na ideia radical a ser introduzida for também dono de um grande meio de comunicação, é muito melhor e eficaz. Se não for, também é possível achar um grande meio de comunicação que já existe e que tem interesse em lucrar com esse tema e ajude nessa divulgação. E olha, qualquer semelhança com o cenário brasileiro até aqui é apenas coincidência, tá bom? Então, a mídia aborda o assunto cada vez mais, se organiza debates e discute a existência de supostos exemplos da ideia radical que ocorreram na história. O assunto, então, aparenta se tornar cada vez mais razoável e é discutido amplamente. Depois o encontramos em filmes, séries e livros. A ideia se torna popular e passa a fazer parte das discussões do povo. A ideia começa a virar pauta de partidos políticos e até promessas de candidatos. Podemos ver acontecer em exemplos atuais. A seguinte frase: devemos liberar todas as drogas. Pode até parecer radical. Porém, essa frase faz com que todas as ideias menos radicais soem mais razoáveis. A marcha da maconha se torna cada vez mais popular, utilizando diferentes justificativas como o uso medicinal da droga, o uso recreativo, etc. Nessa manifestação, podemos ver vários cartazes com a palavra antiproibicionismo, que, se posto em prática, significa a mesma coisa que liberar todas as drogas. Um outro exemplo seria a afirmação a seguir. Então, cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Ah, porque vocês querem destruir a família? Sim. Queremos. Não é? Essa afirmação pode até parecer absurda, mas menos absurda ficam as ideias de que existem diferentes configurações de família, virtualmente atingindo o mesmo objetivo. Muitas outras pautas consideradas radicais no passado avançaram e se tornaram aceitas ou em políticas públicas. Drogas, casamento gay, identitarismo, feminismo, aborto. E como podemos ver em todos esses exemplos, todas essas pautas têm em comum o fato de serem consideradas politicamente de esquerda e progressistas, fazendo com que a janela de Overton tenha se movido exclusivamente para um campo progressista em quase todas as pautas sociais nos últimos 50 anos. Isso, é claro, inevitavelmente causaria uma reação do outro lado do espectro político, porque assim como um pêndulo, quando puxado demais para um lado, leva uma reação ao outro lado, com a mesma força e intensidade. Depois da janela de Overton se mover em apenas uma direção durante tanto tempo, muitas ideias consideradas razoáveis no passado foram simplesmente esmagadas por um rolo compressor de mudanças e deixadas para trás. E ideias radicais agora se tornaram o padrão, o status quo. Os responsáveis por esses avanços, é claro, querem proteger as suas conquistas e mantê-las no debate público, ou avançar ainda mais. Nas últimas décadas, um novo fator veio transformar todo esse cenário: a internet. Com seu alcance global e acesso cada vez mais popular e democrático, a internet acabou com a espiral do silêncio. Aliás, também vai ter um vídeo sobre isso. A internet quebrou o monopólio da velha mídia, promovendo a liberdade de expressão e facilitando a disseminação e o acesso a opiniões diferentes. Hoje, as pessoas têm à disposição uma variedade de perspectivas em múltiplos meios de comunicação. Além disso, ideias consideradas radicais pela atual janela de Overton encontram ressonância em indivíduos que compartilham dessas visões, permitindo que não se sintam mais sozinhos e encontrem afinidade com outros por meio da internet. Essas pessoas que têm opiniões completamente diferentes do campo atualmente aceito pela janela de Overton, o simples fato delas existirem, se comunicarem e participarem do processo democrático, votarem ou serem votadas, força essa janela a se deslocar. Foi o que aconteceu com a eleição de Jair Bolsonaro, por exemplo.
o primeiro político escolhido pelo povo para se candidatar. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! Um fenômeno parecido ocorreu com a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Uma escolha popular em clara oposição ao sistema político tradicional. A internet evidencia que a opinião pública está muito distante do consenso promovido pela velha mídia, e as deixa diante de duas opções: se adaptarem às demandas do público e oferecer o que eles realmente desejam, ou dobrar a aposta, classificando milhões de pessoas e até mesmo nações inteiras como radicais ou extremistas. Adivinha o que as velhas mídias escolheram? Claro, dobrar a aposta, acompanhada de todas as tentativas possíveis de censurar a internet para impedir que o debate público aconteça e limitar a voz do povo, que encontrou um meio eficiente de expressar as suas opiniões e o seu descontentamento. Para conter as mudanças que poderiam se alinhar mais à vontade popular, as elites criam fantoches mais polidos. Eles são substitutos que representam uma versão mais aceitável da escolha política da população. Exemplos disso são figuras como João Dória e Tarcísio de Freitas, frequentemente rotulados pela velha mídia como representantes de uma direita aceitável. Só que, mais uma vez, é importante esclarecer aqui que a janela de Overton não se limita a uma oposição entre direita e esquerda, mas reflete a tensão entre opiniões contrárias sobre um mesmo tema. Isso porque os conceitos de direita e esquerda variam significativamente em diferentes partes do mundo. Por exemplo, enquanto saúde pública é associada à esquerda nos Estados Unidos, na França a direita apoia o aborto. Os termos direita e esquerda são insuficientes para descrever toda a complexidade da realidade política e social. Ambas podem ser manipuladas por aqueles que detêm o poder para atender aos seus próprios interesses. Nunca devemos esquecer que o verdadeiro bem não emana nem da direita e nem da esquerda, mas sim de Deus e de seus mandamentos. Portanto, é fundamental que continuemos em uma batalha cultural pela janela de Overton. O progressismo desenfreado é uma anomalia, é uma corrida em direção ao abismo. E nenhuma civilização na história conseguiu perdurar sustentada por valores progressistas. Durante a história, não houve nenhuma civilização progressista, exceto no mundo ocidental pós-moderno de hoje. O que chamamos de progressismo não é nada mais do que um experimento social, concebido por intelectuais que tentam forçar a natureza humana a se adaptar a uma visão de mundo utópica e artificial. Para construirmos uma civilização duradoura, é necessário que uma sociedade se baseie em virtudes e valores eternos. Isso é evidente ao estudarmos a história humana. Todas as sociedades que resistiram ao teste do tempo tinham em comum religião, valores e regras que refletiam a posição do ser humano no mundo. Apenas com esses pilares é possível construir uma civilização estável e próspera. Durante a maior parte da história, esse ímpeto conservador nem tinha nome, porque era considerado apenas a atitude normal do ser humano. O que hoje é rotulado como conservadorismo nada mais é do que a manifestação dessa natureza humana perante a realidade. As ideias associadas ao conservadorismo não foram inventadas por ninguém, nem estão escritas em um manual. Elas derivam da predisposição natural do ser humano para a tradição. Essa inclinação pode ser entendida como uma expressão da lei natural. O progressismo está destinado ao fracasso, sim. Contudo, até que isso aconteça, ainda há muito a ser feito em defesa dos valores fundamentais que sustentam a nossa civilização. Enfim, agora que você já conhece a janela de Overton, comece a observar como as ideias mudam ao seu redor. Esteja atento para não ser influenciado pelo que é passageiro, mas apenas pelo que é eterno. Joseph Overton não deixou nenhum livro escrito sobre esse tema. Ele morreu precocemente em 2003, aos 43 anos de idade, em um acidente aéreo no Michigan. No entanto, o livro Uma Nação, Duas Culturas, de Gertrude Himmelfarb, aborda uma ideia semelhante, ao analisar o cenário cultural atual dos Estados Unidos, e pode expandir os seus estudos sobre esse tema. Se você quiser comprar esse livro, pode comprar com o link de associado que está na descrição. Meu muito obrigado por assistir, espero que você tenha gostado, e se gostou, já sabe o que fazer. Vai ajudar muito. O canal ArtLife terá mais ensaios como esse em breve, e eu espero que você volte. Vamos reformar a cultura do Brasil juntos. Fiquem com Deus.